Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Cumpre-se mais um dia de greve na TAP e os pilotos admitem mesmo prolongar a paralisação para lá dos 10 dias. A ameaça foi deixada na segunda-feira durante uma sessão de esclarecimento na sede do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. O fundo de greve permite aos pilotos suportar mais de 15 dias de paralisação, escreve o Diário Económico. O novo protesto pode ocorrer no final de maio ou nos feriados de junho. O Governo estima um prejuízo de 10 milhões de euros nos primeiros 3 dias de greve. 10 dias de paralisação devem representar um prejuízo de 30 milhões, afirmou o secretário de Estado dos Transportes na segunda-feira, apelando ao sindicato que desconvoque o protesto. Albino Almeida é o nosso comentador de terça-feira. Muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Começamos precisamente por esta greve da TAP, que em 3 dias causou já um prejuízo de 10 milhões de euros. É das leis do sindicalismo que as greves fazem-se para causar incómodo e, neste caso, para causar prejuízo. E, portanto, direi que, face às estimativas que havia da parte do Governo e das pessoas que acompanham a TAP, seguramente previam-se números 3 vezes mais severos do que estes que estamos a analisar, se houvesse uma paralisação tal qual se estava à espera. Efetivamente, essa paralisação tem afetado 30% dos voos. É crível que venha a afetar mais, porque a partir de agora os pilotos têm que começar a descansar segundo as regras a que estão sujeitos, as regras internacionais a que estão sujeitos, e desse ponto de vista é provável que a consequência nos voos seja maior e, por conseguinte, o prejuízo seja maior também. Mas esta é uma greve que é um case study para mim, visto que ela utiliza um mecanismo normalmente usado pelos sindicatos, como este, de resto, e que é um mecanismo de contestação para situações de desigualdade ou de tratamento injusto, para assumirem uma posição de capitalistas na futura privatização da TAP, ou seja, ter uma participação acionista ao cabo e ao resto, usar meios, digamos assim, sindicais para atingir um objetivo de tipo meramente capitalista. Qualquer pessoa que quisesse ficar acionista da TAP em 20%, certamente teria muito dinheiro para lá colocar e bastante mais para perder, eventualmente, ou até bastante mais para aumentar depois o capital para manter a percentagem com que agora ficariam. Esta greve é, para mim, e creio que para a maioria dos portugueses que nos estão a ouvir, uma greve cujo objetivo se percebe mal. E tem muito a ver com o tipo de negociações que várias direções do SPAC fizeram, sem que pareça haver um nexo entre elas, isto é, uns acharam em devido tempo que podiam ter uma posição acionista na companhia, trocando algumas regalias e algumas benfeitorias em termos salariais, mas agora, pelos vistos, a direção atual entende transformar isso numa outra coisa. Já percebi que, por exemplo, entre Ângelo Felgueiras e o atual presidente do SPAC as coisas não batem certo. Já percebemos todos que também havia aqui uma espécie de, como bons interessados em serem capitalistas, em serem acionistas da TAP, tinham também um assessor principescamente pago, assim a modos que o defunto Banco Espírito Santo. E, portanto, esta é uma greve de contornos estranhos e que eu acho que todos os portugueses, de uma forma geral, não veem com bons olhos e que traz, de facto, alguns prejuízos diretos à própria companhia, indiretos ao turismo português, e ficará para a história como uma greve de meia dúzia de pessoas que vão ficar ao contrário dos ingleses. Os pilotos ingleses, deles disse Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E eu diria que nunca tão poucos conseguiram causar um prejuízo tão grande a tantos e lamento profundamente que assim seja. A imagem do país, a imagem de Portugal, como fica lá fora? Bom, a imagem de Portugal não pode ficar diferente do que acontece nos outros países quando há greves. Esse tipo de desculpe uma expressão, isso é que é o tipo de piegas, isso é que é o tipo de governo piegas. Este é um governo que tem estas atitudes, não se importa nada de ter aqui os salários mais baixos da Europa, de ter pessoas a ganhar menos de 300, e aí não tem vergonha nenhuma da imagem de Portugal. Tem vergonha da imagem de Portugal nestas alturas. Portanto, eu diria que isto é igualzinho às greves da Lufthansa, às greves da Air France, às greves de outras companhias, onde isto às vezes acontece, às vezes também, não é o caso, como já disse no meu comentário anterior, mas às vezes também com muita responsabilidade, não sei se não será também a responsabilidade dos vários governos que não foram pegando isto de forma correta, mas enfim, o atual governo quer privatizar a TAP, sempre que isso acontece, usa o exemplo usa que foi o memorando que foi deixado,
Quando são apertados dizem que renegociaram o memorando, quando lhes interessa dizem que o memorando tinha que ser cumprido. Neste caso também penso que o Governo não está isento de culpas, mas fica-lhe muito mal achar que é a imagem de Portugal. A imagem de Portugal continuará a ser a mesma, porque eu acho que qualquer turista percebe que é uma grande diferença voar. É suplantável voar na TAP ou voar numa companhia europeia, mas porque depois encontra cá na mesma o Piódão, a Serra da Estrela, os monumentos em Lisboa, o vinho do Porto, está cá tudo na mesma. Portanto, não é isso que prejudica a imagem de Portugal. Prejudica quando muito a imagem da companhia. Isso sim, agora Portugal, pelos vistos, o Governo também se quer desfazer da companhia, portanto é cínico o Governo dizer que prejudica a imagem de Portugal. Poderia-se ter evitado esta greve por parte, quer do Governo, também por parte dos sindicatos, havendo aqui cedências de parte a parte? Eu creio que a atitude mais inteligente do Governo teria sido dizer isto. É um memorando que vem de trás, foi negociado por um partido que pode voltar ao Governo a partir de setembro. Era prudente não ter aberto este dossiê a meia dúzia de meses das eleições. E aí é uma culpa imensa do Governo que lhe tem que ser assacada, bem com mais consequências. A privatização, já aqui falámos dela, pede-se de facto e pedem ao Governo para terminar este processo da privatização. De facto, estaria num bom momento para o Governo, digamos assim, deixar de parte a privatização da TAP? Bom, eu tenho da política uma leitura com a qual uso sempre uma imagem da natureza. Quem está lá em casa sabe que os gatos, por onde metem a cabeça, é por ali que sai o resto do corpo. E a política é bastante assim. É raro um governo, quando percebe que errou, recuar. Portanto, uma vez que mete a cabeça, normalmente tende a sair em frente, empurrando com a barriga. E, portanto, é o que o governo fez. O governo, de facto, poderia ter tido outras soluções, mas este é um governo, já percebemos, que veio para o poder com uma única objetivo: privatizar tudo. Como não havia dinheiro nacional, vende tudo ao estrangeiro. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o governo dificilmente recuará, porque isso está-lhe na massa do sangue. Isto é um governo para vender Portugal ao estrangeiro. Portanto, digamos que é a sua agenda que eu espero que os portugueses travem em setembro. De maneira que, com toda a sinceridade, não vejo o Governo a recuar, vejo o Governo simplesmente, como já aconteceu com o Sr. Abramovich, depois, eventualmente, ter que congelar mais um tempo este dossiê, e se o congelar agora, naturalmente, ele terá que ser reaberto ou não por um próximo governo, mas isso só vai acontecer se o governo fracassar, como apesar de tudo, acho que é também a intenção dos pilotos, é levar a que as ofertas pela TAP, depois desta circunstância, venham a ser de tal maneira baixas que o governo, pelo menos, tenha vergonha de a saldar a preços de a vender a preço de saldo para o estrangeiro. Mas esta greve pode também levar, de facto, a que essas ofertas baixem em muito. Pois, eu acho que isso também está por trás da greve dos pilotos, ou seja, eles, de alguma maneira, também terão isso como grande contrapartida, isto é, sabendo que estão a ser impopulares na própria empresa, que se a empresa ficar em causa também, eles serão os principais, serão apontados como um dos grandes responsáveis, juntamente com os governos, e eles já estarão a tentar ensaiar essa circunstância, que é dizer, bom, evitamos a privatização, e, portanto, de alguma forma, será uma espécie de fuga para alguma popularidade desta greve, que é, desde logo, também muito impopular na própria TAP. Muito bem. 10 dias, então, de greve dos pilotos da TAP. Albino Almeida, o setor têxtil é um setor em franca expansão, certo, mas de facto falta mão de obra. Bem, eu tenho consciência de que nós temos... Dão hoje conta às notícias. Exatamente. Falta mão de obra, sobretudo qualificada. Exatamente. Repare, nós temos há dias uma estatística europeia veio dizer-nos que 250 mil jovens portugueses entre os 18 e os 34 anos, os 24 anos, peço desculpa, são os nem-nem, os chamados nem-nem, nem estudam nem trabalham. É extraordinário como é que nós conseguimos ter tantos jovens sem uma atividade profissional, pelo menos conhecida, sem uma atividade escolar como deviam ter tido, e simultaneamente tínhamos lacunas a este nível. Eu sei que isso é uma realidade do calçado, da indústria de calçado, porque eu conheço muito bem. Marginalmente conheço também a têxtil, porque andam ligadas, e sei também que há muito tempo faltam gaspiadeiras, faltam pessoas que saibam trabalhar com as máquinas de costura, digamos assim, cada vez mais elaboradas, de resto, e outros técnicos qualificados. O que penso que não tem acontecido é uma atitude proativa, nomeadamente Instituto de Emprego e Formação Profissional.
há hoje um Sistema Nacional de Antecipação das Qualificações, assim chamado SANQ, que foi trabalhado durante estes anos pela ANCAP, pelo engenheiro Gonçalo Chufre e pelo Dr. Paulo Feliciano, que encontraram um mecanismo validado pela OIT, CGTP, UGT e as grandes empresas nacionais, em que são antecipadas no prazo de 5, 6 anos as qualificações que o país vai precisar. E esse sistema está dividido pelas NUTs do nosso país e, portanto, é perfeitamente possível saber que nós vamos precisar, de facto, onde vamos precisar de qualificações para trabalho especializado. E, por isso, eu acho que o que devia ter havido há muito tempo era uma indicação proativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que também está envolvido neste programa, no sentido de se fazer algo que eu vi fazer em Gaia, ou que está a acontecer em Gaia, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gaia, que pegou em 50 senhoras desempregadas em Gaia e as enviou para o Centro Tecnológico do Calçado, pessoas que estão desempregadas e, portanto, enquanto recebem subsídios de desemprego, estiveram com viagens pagas e almoço, e mais qualquer coisa que eu não lhe sei agora dizer quanto é, mas enfim, estiveram 50 pessoas a aprender a costurar calçado no Centro Tecnológico do Calçado em São João da Madeira. Quer dizer, portanto, que habitando em Gaia, qualquer pessoa que não encontre mão de obra em Guimarães, Felgueiras, Santo Tirso, poderá deslocar-se para Gaia, montar a sua indústria chama-se gaspear sapatos, portanto, a parte de gaspear sapatos, terá ali 50 gaspeadeiras altamente especializadas, formadas justamente no Centro Tecnológico do Calçado. Eu não percebo, sabendo que existem estes jovens, como é que é possível não os chamar a uma formação dentro das suas capacidades que pudesse agora suprir esta necessidade de pessoal especializado na têxtil, com 250 mil jovens, nem estudam nem trabalham. É verdadeiramente. Portanto, de facto, quando ouvimos dizer que Portugal está de facto em crise, mas ainda há setores que realmente estão em franca expansão. É o setor do calçado e também o setor do têxtil. São justamente os setores que, como eu digo, têm procurado apostar também na exportação e são fortemente exportadores, mas que agora se vêm confrontados com uma procura imensa, que tem que ver também com aquilo que se observa já há muitos anos, digamos, naqueles países que numa primeira fase concorriam connosco em preço, que são os países orientais, mas que de facto a qualidade, o design e a capacidade de produzir pronto moda, não é? Produzir em pequenas quantidades, com vários artigos, num curto espaço de tempo. E, portanto, esse é um fator que pesa na competitividade das empresas nacionais e, por isso, era previsível que isto viesse a acontecer. As pessoas estão a ficar mais velhas, estão a ceipar forma. Muitas das pessoas que eram gaspeadeiras tinham estas profissões tradicionais. Ainda se lembra certamente que há uns anos atrás a OIT denunciou o trabalho infantil justamente a gaspear sapatos em casa à noite. Crianças que outro dia tinham que ir para a escola e estavam a gaspear sapatos à noite. Hoje, felizmente, a indústria é servida de maquinaria muito eficiente, para o qual é preciso operadores com qualificação. O caso, por exemplo, da cerâmica de Valadares, que se reergueu há meses, há um ano atrás, e que neste momento só pode admitir trabalhadores que ela própria forma. O que é que está a fazer a cerâmica de Valadares? Está a formar esses trabalhadores para ir aumentando os quadros em função da procura. E eu acho que temos aqui também que sacar às empresas têxteis alguma responsabilidade, porque se encontra há muito tempo definido o quadro em que podiam cooperar e criar condições para oferecer essa formação aos jovens desempregados e, portanto, também estarão a pagar aqui alguma inércia nas quais posso estar a ser injusto, mas, enfim, se chegou a um ponto em que há necessidades, alguém falhou na provisão dessas necessidades e não podemos deixar de sacar responsabilidades à própria indústria têxtil, porque são os primeiros a perceber que vão precisar dessas pessoas. Uma indústria têxtil geradora de emprego. Geradora de emprego, exatamente. E mão de obra intensiva, diga-se de passagem, não é? Falou na cerâmica de Valadares, é um exemplo que deveria ser seguido em mais fábricas em Portugal. Exatamente, justamente porque aproveitam os saberes antigos dos funcionários, fazem uma requalificação desses funcionários de maneira a poderem trabalhar com as novas tecnologias, que vão
em parte, fazer algumas tarefas que eles faziam enquanto funcionários, mas este é um caminho virtuoso que é preciso apontar como exemplo para nós sairmos para nós, pelo menos, colmatarmos uma parte importante do que sentimos todos necessários, que é uma maior industrialização do país, nem que seja para suprir as nossas necessidades internas, em primeiro lugar, portanto, o consumo interno, daí que seja preciso estimular algum consumo interno para que isto também possa acontecer, e depois daquilo que se fabrica para consumo interno, o excedente vai para exportar, porque ninguém começa uma indústria para exportar, porque isso exige uma grande capacidade técnica, industrial e também comercial, e, portanto, normalmente quem se dedica à exportação são empresas que já têm uma grande experiência de mercado interno e, portanto, que estão habituadas a servir a procura interna. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para a educação. Alunos não vão ter penalização caso não façam o teste de inglês. Pois, eu já disse aqui várias vezes, nós estamos perante o pior Ministro da Educação que a história de pós-democracia registra. Eu lembro-me de 27 de julho de 2011 ter chamado a atenção do Ministro Nuno Crato, que queria incluir, veja bem, exames, se ele tivesse levado o programa à prática, nós teríamos exames de português, inglês, português, matemática, que temos, ciências, história, inglês e as outras línguas todas. E eu logo chamei a atenção do Sr. Ministro que esta questão dos exames é assim uma espécie de paranoia que ele tem, uma obsessão que ele tem, quer examinar tudo logo na 4ª classe, quer dizer, Portugal é o país onde só compara com Malta. Malta é o único país que tem exames no final do primeiro ciclo, do nosso primeiro ciclo, ou do equivalente ao nosso primeiro ciclo. Logo alertei que as línguas não se verifica se os resultados do ensino de uma língua não se verificam tanto na parte escrita, mas na oralidade, naquilo que ele chama agora a proeficiência linguística, isto é, há muitos alunos, e do meu tempo eu conheço alguns, que eram brilhantes no inglês escrito, mas depois quando chegavam ao estrangeiro era uma grande aflição para serem proeficientes no inglês. E, portanto, logo na altura, alertei, 27 de julho, não posso esquecer, 2011, o Sr. Ministro que não tinha ninguém formado para fazer a avaliação das capacidades linguísticas em qualquer... Mesmo no português eu tenho dúvidas, mas enfim, admitamos que em português é a nossa língua. Peço desculpa. Logo na altura eu alertei de que ele ia ter esta dificuldade. O que é que o Sr. Ministro fez? Perante um momento em que tentou tirar o inglês e depois foi ao Conselho Nacional de Educação, aliás, na última vez que eu estive no Conselho Nacional de Educação, foi lá pedir ajuda, colocou o inglês no 3º ano do ensino básico. Por isso, este ano, no próximo ano letivo, aliás, os alunos do ensino básico terão os professores de inglês logo no primeiro ciclo, que vão encontrar depois no 2º e no 3º ciclo. E, portanto, começaremos aí a ter o inglês oficial, curricular, digamos assim, nas escolas. Mas, entretanto, de que se lembrou o Ministro? Como queria dar um ar de que isto era uma medida muito modernaça, não é? Lembrou-se de ir convidar a Cambridge School, e a Cambridge School chegou a Portugal, olhou para o nível dos nossos alunos e, desde logo, alterou muitos dos paradigmas, ou seja, baixou-nos um nível. Isto é, considerou que o que nós aprendemos, por exemplo, no 3º ciclo corresponde ao 2º deles e o que aprendemos no secundário corresponde ao 3º, em geral, dos alunos. Organizou os exames para que os alunos passassem, porque os ingleses não organizam exames para os alunos reprovarem, só mesmo um ministro como o Nuno Crato é que os organizaria assim. Não é? Estamos praticamente a terminar. E as orais têm que avaliar se a pessoa é capaz de falar fluentemente em inglês. Ora, não há professores formados para fazer essas orais. Portanto, os professores de inglês tiveram que ir formar-se, ou têm que formar-se para fazer o inglês no Cambridge School, para depois poderem eles próprios saber avaliar os alunos, porque os ingleses em avaliação não brincam em serviço. Resultado prático, como os sindicatos e os professores se recusaram a ir aprender as regras do Cambridge School para avaliar a proficiência dos alunos, não resta outro caminho ao Ministério do que recuar e fazer o que está a fazer, ou seja, recuar na obrigatoriedade. E, portanto, estamos a assistir a uma política que nasceu torta e, pelos vistos, vai morrer completamente torcida. Albino Almeida. Muito obrigado. Terminamos então com a educação. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. A indústria têxtil e do vestuário criou
no ano passado 2.976 novos postos de trabalho para um total de 126 mil. A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias. Quem está no setor garante que tal não acontecia desde pelo menos o final da década de 80 do século passado. E só não foram gerados mais empregos por falta de mão de obra qualificada. Os sindicatos, por sua vez, falam em salários baixos. Durante vários anos criou-se a ideia de que o setor era tradicional e estava a acabar. Hoje estamos a pagar a fatura disso, frisa na notícia o presidente do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário em Portugal. Terça-feira é também dia de comentário económico com António Meira. António Meira, muito boa tarde. Obrigada já pela sua presença. Começamos com as declarações de Nuno Amado sobre o papel comercial do BES. O doutor Nuno Amado deve estar eufórico porque hoje foi apresentado os resultados do primeiro trimestre do Milênio BCP e já há alguns anos esta parte é o primeiro trimestre que o banco apresenta resultados positivos e até razoáveis. Não sei, não estive a ver, a analisar como é que o banco apresenta esses resultados, na ordem dos 70 milhões de euros. O facto é que apresenta e ele deve estar eufórico. Ele hoje também, creio que foi hoje que disse que os investidores que investiram no papel comercial no BES, ou pelo menos a notícia diz que isto faz parte da vida. Ora, eu espero que... O que é que está subentendido nestas declarações, António? Eu não li a notícia, francamente não li a notícia, mas entendo que faz parte da vida correr estes riscos também, não é? Não serão então reembolsados pelo dinheiro que perderam? Não, ele não está a dizer isso, que não serão desembolsados, nem ele tem competência para isso. Aquilo que eu entendo é que aliás, todos os bancos em Portugal utilizam estes instrumentos financeiros, não foi só o BES, o Milênio também tem estes instrumentos financeiros na sua carteira e eu espero é que o BES nunca, nunca chegue a um ponto destes, porque ele se calhar irá arrepender-se daquilo que disse. Daquilo que eu entendo é que faz parte da vida correr riscos. Ora, até à data da resolução do BES, nunca ninguém, que eu tenha conhecimento no nosso país, nunca ninguém correu riscos sobre papel comercial ou sobre obrigações. Foi este o único caso e é o que todos conhecemos. Eu acho que ele, como presidente do Milênio BCP, não devia dizer isto, porque mas ele também diz outra coisa, que é, isto altera a relação entre os clientes e investidores e a banca portuguesa. Aí estou de acordo, não é? Daqui para o futuro, ou pelo menos desde que aconteceu a resolução do BES até esta data e para o futuro, qualquer investidor irá pensar muitas vezes se irá comprar papel comercial, independentemente da empresa que for. Portanto, eu acho que ele foi infeliz nas declarações que fez. Agora, não creio que ele também queira dizer que não vai pagar. Isso é um assunto que também ainda não está resolvido. Acabou, portanto, a comissão parlamentar, a comissão de inquérito no Parlamento já foi concluída, já existe um relatório, não sei se esse relatório é público, creio que não, mas aponta os culpados, mas creio que não aponta grandes resoluções. E isso também é negativo para aquelas pessoas que estão desde outubro do ano passado à espera de uma resolução para este problema. Os presidentes dos bancos também não deviam dizer isto, porque eles são sempre cobertos, ou estão cobertos pela Troika, ou estão cobertos pelo Governo, ou estão cobertos pelo BCE, ou estão cobertos pelos contribuintes,
e eles nem deviam fazer este tipo de afirmações, porque qualquer problema que aconteça a um banco, como aconteceu ao BPN, como aconteceu ao Banco Privado Português, e como aconteceu recentemente ao BES, e pelo aquilo que sabemos, a banca portuguesa não está assim tão saudável como isso. Embora estes resultados positivos apresentados pelo Milênio. Isso não significa, isso significa uma inversão dos prejuízos que o banco vinha a apresentar, e eram muito elevadíssimos, muito elevados para a dimensão do banco. De qualquer forma é uma inversão. Provavelmente o banco irá necessitar de 6, 7, 8 anos para absorver os prejuízos que teve nos Mas anos mesmo anteriores. assim, não é? e de qualquer das formas, este resultado positivo do Milênio acaba também por dar outra confiança, digamos assim, a quem pretende investir também no Milênio. Com certeza que os resultados positivos dão sempre mais confiança do que os resultados negativos, mas já tivemos o BPI com resultados também na mesma grandeza positivos, dos quais grande parte vem da Angola, esse resultado positivo não vem do mercado nacional. Agora, aquilo que eu vejo é que a banca continua a não emprestar dinheiro às empresas, continua a não emprestar dinheiro aos particulares, só empresta com muitas garantias, e isto poderá vir trazer nos próximos anos o mesmo tipo de consequências para os bancos portugueses. Portanto, o negócio da banca é emprestar dinheiro, a banca não está a emprestar, não digo que não está a emprestar 100% daquilo que deveria estar, mas está muito abaixo daquilo que a economia real necessita, daquilo que os próprios particulares necessitam, e isto irá trazer com certeza problemas na ordem, não digo na mesma grandeza que assistimos aqui há 2, 3 anos, de 500 milhões, 700 milhões de euros de prejuízo, mas mesmo que sejam 70 milhões de euros de prejuízo num ano, eu acho que é muito mau para o banco. Portanto, mas voltando atrás, os presidentes que representam as nossas instituições não deviam fazer este tipo de afirmações, deviam defender os seus clientes, os seus investidores, e também tem, não só do BCE, dos contribuintes, do governo, da Troika, mas também tem muitas vezes a cobertura dos próprios investidores institucionais. Temos um caso do Montepio que envolveu-se com o BES, portanto também em papel comercial, em obrigações, em valores superiores a 200 milhões de euros, e hoje está a pagar uma fatura muito significativa. Aliás, apresentou prejuízos, creio que foi no primeiro trimestre deste ano, prejuízos elevadíssimos, e portanto é preciso, e isto até pode voltar-se contra o banco, porque há vários bancos em Portugal a operar em Portugal, e eu sinceramente acho que os presidentes dos bancos que nós temos são banqueiros do quintal, para não dizer da horta ou das couves, porque como têm sempre as costas protegidas, qualquer coisa serve para colocar na imprensa escrita ou falada, e portanto eu se fosse cliente, não sou cliente do Milênio, já fui, se eu fosse cliente do Milênio neste momento provavelmente tirava de lá as minhas economias, porque eu não aceito que um presidente venha ainda deitar mais água para a fogueira relativamente a pessoas que, e já falámos recentemente, relativamente, eu até penso mais nestas pessoas, porque pessoas que tinham lá 30 mil euros, 40 mil euros, que fosse 100 mil euros, das suas poupanças de dezenas de anos de trabalho. Portanto, eu acho que não se deve brincar com estas pessoas. Agora, há aquelas, mas a resolução tem que ser igual para todos. Não pode ser uma resolução para uns só porque tiveram esta situação no seu percurso de vida, e outros que têm lá 1 milhão de euros ou mais, também com certeza o ganharam com a sua honestidade, e portanto a resolução, na minha opinião, não deve ser diferente para todos. Os problemas com o BES, com o BES ou com o novo banco ainda não surgiram a fundo e com força,
porque eu creio que todos os investidores que estão nesta situação estão à espera do comprador do novo banco, e aí sim todos os investidores irão pôr-se em campo, pelo menos no campo da justiça, não é? Muito bem. Declarações então de Nuno Amado, analisadas aqui neste espaço de comentário económico às terças-feiras. Muito obrigado, António Meira. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigado, até a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões norte e centro, vento fraco, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 19. Em Lisboa, a mínima será de 10 graus e a máxima de 22. Em Faro, a mínima será de 13 graus e a máxima de 21. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.